Olá, eu sou a professora Paloma, professora de Geografia das turmas de 8º anos da Escola Municipal José Cardoso de Lima. Estou gravando esse vídeo para você que é aluno ou aluna desta instituição, de ensino. Antes de entrarmos propriamente no assunto, eu gostaria de comentar um pouco aqui a respeito desse momento que estamos passando tão delicado com a pandemia, com a Covid-19. Coloquei uma imagem ilustrativa aí, onde eu acredito que várias pessoas se identificam com essa imagem, onde nós tivemos agora que nos adaptarmos a essa nova realidade aí de máscaras, Pessoas com máscara o tempo todo. E dizer assim que eu posso imaginar a angústia de vocês, alunos, nesse momento tão delicado que estamos passando com essa pandemia. Mas dizer assim que também não é uma angústia só de vocês, alunos, mas é de professores, coordenadores, gestores da escola, acho que da educação do mundo como um todo, Onde tivemos que sair da nossa zona de conforto e nos adaptarmos a esse novo normal. Tivemos que priorizar a nossa saúde nesse momento tão delicado, mas dizer assim, que logo, logo tudo isso vai passar, estaremos de volta à sala de aula, como sempre estivemos. E um recado que eu deixo para vocês, alunos, que vocês estão nesse período de quarentena aí, que vocês mantenham uma rotina de estudo. Deixe horário específico para assistir suas videoaulas, fazer suas atividades, tirar dúvidas com o professor, seja pelo WhatsApp, e-mail, para que não se perca esse laço entre professor, aluno, escola, nós estamos nesse contexto aí de aulas remotas, e dizer assim que logo, logo estaremos juntos novamente. Então, vamos iniciar aí com as dinâmicas da população mundial. Quando eu falo em dinâmicas da população mundial, o que eu estou querendo dizer com dinâmicas? Dinâmica é a mesma coisa de processo, desenvolvimento. Então, vamos estudar o desenvolvimento da população mundial, com foco agora na população mundial em números. Eu coloquei uma imagem aí. Interpretando essa imagem, nós temos uma seta elevada, onde nós temos bonecos que representam as pessoas aí, uma corda, bonecos puxando a corda para um lado, bonecos puxando a corda para o outro, dizendo que essa população ela não está estática, nunca esteve, não está parada, não está estagnada, mas ela está em processo, em desenvolvimento. E é esse desenvolvimento dessa população mundial que nós vamos estudar agora. Então, sobre a população mundial em números aí, nós temos um gráfico, que nós vamos estar explicando ele aí, sobre a mudança populacional regional. Mas antes de entrar propriamente no gráfico e explicar ele, eu queria mostrar para vocês alguns dados aqui, para vocês alguns dados que eu achei bem interessante. No ano de 2018, a população mundial contava com aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Estimativas indicam que no ano de 2030, haverá 8,6 bilhões de pessoas habitando a Terra e 9,8 bilhões em 2050. Então, a gente pode ver um aumento da população mundial como um todo, e a gente pode perceber também que a população mundial ela não está estática, ela está em constante processo, em constante mudança. Falando de mudança, nós temos aí um gráfico da mudança populacional regional de 2015 a 2050. Então, nós temos um gráfico aí na ordem decrescente dos números, vamos dizer assim. Nós começamos aí pela África. A África, representando aí com 108,87% dessa população. A África representava somente mais ou menos 9% da população global, e agora deve passar para 20%, mais ou menos aí, por esses cálculos. Nós temos aqui a África nesse contexto. Logo depois vem a Oceania. A Oceania aqui vocês podem estar acompanhando. A Oceania, ela cresceu muito, mais ou menos uns 3,7, mas como tinha uma população base muito pequena, ela continua ainda aqui a Oceania, sendo o continente com menor volume demográfico, vamos dizer assim. Nós temos agora aqui a América Latina e Caraíbas, o Caribe, chamado, com 23,62% da população. Ultrapassou a América do Norte, como a gente pode ver aqui. É isso? Com um crescimento mais ou menos de 2,2%. Nós temos aí a América do Norte. A América do Norte com 21,04%. A América do Norte deve apresentar mais ou menos um crescimento de 1,8% mais ou menos aí. E nós temos aqui abaixo o continente asiático,
né? O continente asiático era um continente com maior volume proporcional, né? Ou populacional, vamos dizer assim, que representava mais ou menos 55% da população global. Então, ele deve crescer bastante, né? E nós temos aqui a Europa. A Europa seria o continente, no caso aí, nós estamos percebendo aqui, com menor acréscimo, né? Na verdade, aí ela vai ter um decréscimo, né? Não é nem acréscimo, ela vai ter um decréscimo de 4,29. A Europa é o país que menos vai crescer aí nesse contexto populacional. Entre os fatores que determinam o crescimento demográfico da população de um país, continente ou região, podemos destacar o crescimento vegetativo e as migrações. Quando eu falo em crescimento demográfico, eu estou falando crescimento populacional, né? Então, podemos destacar o crescimento vegetativo e as migrações. Então, nós destacamos duas imagens aqui, uma do crescimento vegetativo, né, onde tem mostrando o crescimento populacional, e outra representando as migrações. Então, crescimento vegetativo ou crescimento natural nada mais é do que o índice que, junto com essa taxa de migração, irá definir o valor total do crescimento demográfico em um determinado local. Para chegar a esse resultado, é preciso calcular a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade do território específico. Aqui nós temos um quadro explicando, né, esse crescimento vegetativo. Então, se eu quero calcular esse total do crescimento demográfico desse determinado local, eu vou pegar a minha taxa de natalidade e diminuir da minha taxa de mortalidade. Isso vai me dar o resultado do meu crescimento vegetativo. Então, assim chama-se crescimento demográfico a mudança registrada em uma população em um período específico. Então, esse cálculo que a gente fez aí vai representar esse crescimento demográfico nesse período específico. Geralmente, esse crescimento demográfico está relacionado ao número de filhos, à expectativa de vida e às migrações. Então, todos esses fatores dependem do acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada, por exemplo, situação econômica, além de aspectos culturais. Então, nós temos aí agora um gráfico, né? População por continente, de 1950 a 2100. Nós temos aí esse gráfico representando os continentes, né? A África aqui de vermelho, a Ásia um azulzinho mais escuro, a Europa amarelo, América Latina e Caribe, um azulzinho mais fraco aqui, América do Norte em verde e a Oceania lá embaixo, um azul mais forte. Então, o que é que a gente pode perceber desse gráfico aí? O que é que a gente observa? Observa-se no gráfico que até 2050, se você olhar lá na linha, né, a África e a Ásia continuarão com crescimento populacional acelerado. Se você for olhar lá na linha do 2,2 bilhões de pessoas que se somarão à população mundial, nesse período, 1,3 bilhão nascerá na África e 750 milhões na Ásia. Então, a América do Norte, a América Latina e a Oceania, o crescimento continuará de forma mais lenta e na Europa haverá um decréscimo populacional que a gente já falou aqui. A população diminuirá, ok? Então, vamos falar aqui de distribuição da população por idade. Nós temos que um dos aspectos da dinâmica populacional é a relação entre o número relativo de nascimentos e óbitos. Países que estão passando pela transição demográfica apresentam taxas de natalidade elevada, sendo que a maior parte da população, então, seria formada por crianças e jovens. No caso aqui entraria o Brasil, por exemplo, está passando por essa transição demográfica. Nós apresentamos uma alta taxa de natalidade ainda, né? E nossa população a maior parte da população é formada por crianças e jovens. Porém, né, nos últimos tempos, o número de idosos, né, ele tem se elevado. E países que a transição demográfica terminou, a população é formada então por adultos idosos, né? Seria o caso de alguns países então ali da Europa, por exemplo. Vamos falar agora sobre o envelhecimento da população mundial. Nós temos um gráfico aqui do mundo, expectativa de vida ao nascer por regiões, 1975 a 2050. Então, nós temos aqui na horizontal, né? Na horizontal nós temos os anos ao longo do tempo e aqui na vertical nós temos a expectativa de vida ao nascer.
Aqui nessa faixa nós temos aqui a legenda com as cores de cada continente. Nós podemos perceber que ao longo do tempo, nos diferentes continentes e no mundo como um todo, a expectativa de vida ao nascer ela está fazendo o quê? Aumentando ao longo do tempo. Isso por quê? Eu posso dizer que um aspecto relacionado à transição demográfica que a gente acabou de falar é o envelhecimento dessa população. Ou seja, as pessoas elas estão passando a viver mais, passaram a viver mais, aumentando assim a proporção de idosos. Por que esse fenômeno pode ser explicado? Principalmente pela melhoria das condições de vida, né? O que fez aumentar, por exemplo, a expectativa de vida. Ou seja, o número médio, né, de anos que se espera que uma pessoa, por exemplo, ela viva. Então, ainda falando sobre o envelhecimento da população mundial, só complementando o que eu já falei, nós temos aqui uma tabela, né, ela mostrava os continentes, e aqui tem uma tabela com os países, mostrando aí mudanças na população de países que terão mais de 16 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no ano de 2025. Né? Então, nós temos a lista de países aí, a China liderando, né, em primeiro lugar aí, a Índia, logo depois vem a União Soviética, depois já Estados Unidos, logo em seguida Japão, e nós aí, Brasil, né, na próxima posição, Indonésia, Paquistão, México, Bangladesh, Nigéria e assim sucessivamente, ok? Então vamos ver aqui agora a distribuição espacial da população mundial. A população do planeta Terra está distribuída de maneira desigual entre continentes, regiões e países. Nós temos aqui agora um mapa mundi, falando assim, como se distribui a população no mundo. Nós temos uma legenda, habitantes por quilômetro quadrado, onde nós temos as cores aqui, as cores mais escuras é onde existe maior densidade demográfica, as áreas de círculo aqui. Nós temos aqui a Índia, nós temos aqui a China, nós temos aqui o Japão, nós temos alguns países da África, nós temos alguns países da Europa, algumas partes aqui, por exemplo, do Brasil, algumas partes aqui do Canadá e Estados Unidos, por exemplo. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, por que essas pessoas procuram esses lugares, esses países para morar? Então, são vários fatores. Fatores físicos, clima, algumas pessoas procuram climas propícios para morarem, né? Fatores econômicos, em busca de oportunidade de emprego. Geralmente essas pessoas vão, principalmente hoje em dia, onde tem polarização, centros de polarizações econômicas, né? E desenvolvimento tecnológico. Nós temos aqui quando que um país ele é populoso e quando que ele é povoado. São duas palavrinhas aí que são bem parecidas, mas são diferentes. Os países mais populosos do mundo não são necessariamente os mais povoados. Isso por quê? Um país que ele é populoso é um conceito que se refere à população total, absoluta de um determinado lugar, ou seja, ao número de habitantes, ao número total de habitantes que eu tenho ali. Então, dizemos que o meu país é um país populoso, né? Quando eu falo de população absoluta. Quando que eu posso dizer que ele é povoado? Povoado já é um conceito usado para designar a densidade demográfica de um local, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, eu vou ver se aquele espaço ali ele está adequado, né, para aquela quantidade de pessoas. Se ele tiver com muitas pessoas, eu digo que ele é povoado, certo? Então, aqui nós temos, já falando sobre a diferença de populoso e povoado, nós temos aqui agora um mapa de densidade demográfica mundial, mostrando um mapa mundi, né, mostrando a densidade demográfica de acordo com as cores aqui. Nós podemos olhar aqui, né, o vermelhinho aqui, a Índia, laranjinha aqui a China, vermelhinho aqui Japão, entre outros. Então, qual, por exemplo, eu posso citar aqui, qual o país mais populoso hoje em dia? Que a tendência é essa. O mais populoso, né, que tem uma grande população absoluta, nós temos hoje a China, né? Já o país mais povoado que nós temos é a Índia, ou seja,
o número total de habitantes dividido pela área, né, por quilômetro quadrado, eu tenho que ele é um país povoado. Ações motivadoras. Então, uma mensagem final aí. Vamos encarar esse tempo como intervalo da vida, né? Uma oportunidade para pensar e repensar, que depois dessa sejamos todos seres mais evoluídos, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até breve.